Olá a todos, hoje é dia 19 de fevereiro de 2021, sexta-feira. Nós vamos falar um pouquinho nesse vídeo sobre os atos administrativos da Anvisa. Bem, nos vídeos passados eu falei um pouco sobre as leis, os decretos, as emendas constitucionais, os decretos legislativos. Expliquei para vocês qual é a origem dessa legislação, desse tipo de ato normativo. E hoje nós vamos falar um pouquinho então sobre os atos normativos ou atos administrativos da Anvisa. Os atos administrativos, eles estão regulados através da Lei 9784 de 99, é uma lei federal, que diz no seu bojo, então, como se estruturam os atos administrativos, para que eles servem e tudo mais. Na verdade, essa lei, ela trata dos processos administrativos na esfera federal. Eu sugiro fortemente que vocês leiam a Lei 9784 de 99. Já a Lei 9782 de 99, ou seja, são leis muito próximas na sua publicação, a Lei 9782 de 99 é a lei que promulgou a criação da Anvisa. Tá? E essa lei, num determinado momento, ela diz que então seria publicado um regimento interno, o regimento interno esse que vai ditar o funcionamento da Anvisa nos seus diversos órgãos, nas suas diversas gerências, diretorias e assim por diante. Essa norma foi publicada em 2018 e é a EDC número 255. Então, a exemplo das leis, normas e regulamentos que a gente já vinha conversando, ela segue basicamente a mesma estrutura. O órgão responsável pela publicação, o tipo de norma, o número da norma, a data em que essa norma foi publicada, a ementa ou sumário, que é basicamente um resumo do que essa norma está tratando, tá certo? Qual é a autoridade que está publicando isso? Então, aqui no caso é a diretoria colegiada da Anvisa, poderia ser a presidência da Anvisa, uma gerência da Anvisa e assim por diante. E no artigo 1º você já tem, então, qual é o objeto da lei, ou seja, do que é que essa lei, do que é que essa norma, do que essa resolução está tratando. Então percebam que entre as leis, decretos e as normas, os atos administrativos, né, falando um pouco mais tecnicamente, existe um paralelismo em relação à forma, à sua estrutura. Então não vai escapar muito disso. Né? Então quando você quiser saber do que uma resolução está tratando, você vai direto no artigo 1º. Você quer saber do que uma lei está tratando, você vai direto no artigo 1º. Você quer saber do que um decreto está tratando? Você vai direto no artigo 1º. Okay? Então, só relembrando, órgão responsável pela publicação, tipo de norma, número da norma, data da norma. Ementa, autoridade que está fazendo publicar aquela norma, porque, por exemplo, dentro do Ministério da Saúde você pode ter várias autoridades. Dentro da Anvisa você pode ter várias autoridades. Artigo 1º, o objeto da norma. Tá? E a partir daí a norma vai se desenvolver. Neste caso aqui, nós estamos falando mais especificamente dos atos de diretoria colegiada e dos atos da presidência da Anvisa e demais órgãos. Tá? Hoje eu vou falar sobre os órgãos de diretoria colegiada, mais especificamente os atos estão descritos no artigo 53 e artigo 53A, os quais eu sugiro também fortemente a leitura por parte daqueles que ainda não tiveram essa oportunidade. Lembrando o seguinte, através da pirâmide de Kelsen, que a gente já falou nos outros vídeos, você tem a Constituição Federal, as leis, os decretos, as emendas constitucionais, decretos legislativos, assim por diante, e abaixo deles as normas, as normas técnicas, resoluções e aí vai. E aqui embaixo, nesse terceiro nível, faz parte, então, todo esse arcabouço da Anvisa. Bom, eu vou acompanhar pelo que está escrito aqui na resolução, para variar, para não me perder nos temas e para não deixar pular nenhum dos itens importantes. Então, eu não vou falar de todos eles, porque senão o vídeo ficaria extremamente extenso, tá bom? Mas basicamente os atos de diretoria colegiada vão se resumir em ata, que é aquilo que consigna o registro sucinto das tomadas de decisão da diretoria colegiada. Então, por exemplo, a diretoria colegiada se reúne, faz uma reunião, dessa reunião sai uma ata. A mesma coisa nas empresas. Dentro das empresas nós temos reuniões, depois da reunião é de bom tom fazer uma ata, né? Depois vem a agenda regulatória, que expressa os temas principais que a diretoria colegiada vai tratar num determinado prazo de tempo. Normalmente a agenda regulatória é publicada por biênio na Anvisa. Se vocês entrarem na agenda regulatória em Anvisa, vocês vão ver que ela está publicada para os próximos 2 anos. E aí você vai ter os temas principais que a Anvisa vai tratar nesses próximos 2 anos. Tá? As consultas públicas, que são mecanismos de participação social, tanto quanto as audiências públicas. A diferença é que a consulta pública é por escrito e a audiência pública é presencial. Outrora presencial na própria sede da Anvisa, hoje por videoconferência. Tá?
Tomada pública de subsídios é um mecanismo de consulta aberta ao público, realizado em prazo definido para coletar dados, evidências, enfim, para que se possa ter uma análise do estudo preliminar de impacto regulatório. Ou seja, cada vez que a agência adota ou vai adotar uma nova norma, ela, via de regra, ela prepara um estudo de impacto regulatório para entender qual é a abrangência disso, como isso vai chegar no mercado, se isso vai ter um grande impacto, um médio impacto, um baixo impacto. E às vezes aqueles que são impactados pela norma, eles obviamente provocam a Anvisa, né, com várias situações, e através então da tomada pública de subsídios, a Anvisa pode fazer uma coleta mais organizada dessas informações de ordem mais prática do mercado. Depois vem as resoluções de diretoria colegiada, famosas, que são os atos da própria diretoria colegiada, que cobrem os temas técnicos ou os temas de abrangência, né, da própria Anvisa, de responsabilidade da própria Anvisa. As instruções normativas, que são basicamente detalhamentos de partes das resoluções de diretoria colegiada. Então, por exemplo, poderá ser publicada uma RDC, uma resolução de diretoria colegiada, que diga que a partir daquele momento os agentes regulados do setor X têm que tomar a medida Y. E através de uma instrução normativa, a Anvisa vai detalhar melhor como é a tomada dessa medida Y. Tá? Depois vem o aresto, que expressa a decisão da diretoria colegiada em matéria contenciosa, ou seja, toda vez que você tem uma discussão com a Anvisa, né, contencioso é uma discussão. E pode ser uma discussão, por exemplo, em termos de pagamento, ou você recebeu uma multa da Anvisa e você vai contestar essa multa, a resolução disso normalmente sai na forma de aresto. Quando a Anvisa começa a receber muitas vezes, né, provocações sobre o mesmo tema e a própria Anvisa internamente começa a tratar isso de uma forma relativamente frequente, parte-se para a criação de uma súmula. Então a súmula ela vai condensar basicamente todas as decisões dos arestos e vai dar um direcionamento e vai vincular esse direcionamento aos órgãos de vigilância sanitária. Então é mais ou menos como se fosse a súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal. Então, o Supremo ele vai sendo provocado sobre um determinado tema, depois de um certo tempo ele fala assim, olha, como existe uma frequência muito grande sobre o mesmo tema, nos mesmos moldes, vamos aqui publicar uma súmula que pelo menos vai dar um direcionamento único a esse tema, tá bom? Então, isso é uma súmula. Despacho é uma deliberação da agência para assuntos que não possam ser respondidos pelos atos anteriormente descritos. Então, se você, por exemplo, encaminha um ofício para a Anvisa tratando de um tema que não pode ser coberto por nenhum desses atos anteriores, a Anvisa vai responder para você através de um despacho. Tá? Então, no despacho cabe todos aqueles outros atos administrativos que não couberam naqueles que eu descrevi anteriores. Depois você tem o plano estratégico e o plano de gestão anual, que eu sugiro que vocês leiam para que o vídeo não fique muito extenso, tá bom? No próximo vídeo eu vou tratar sobre os atos administrativos da presidência da Anvisa. Vou falar um pouco mais sobre outros tipos de resolução e tudo mais, ok? Nós, da Latini Grupo, permanecemos à disposição para esclarecer quaisquer dúvidas técnicas a respeito desse vídeo ou sobre a própria RDC 255/2018. Um abraço a todos, vamos nos cuidando, uma ótima semana, um ótimo período a todos.